Glória a Deus. Queridos, nós estamos numa série de mensagens intitulada Consciência Crística. Ou seja, estamos trabalhando a ideia central de que o Senhor, Ele está gerando em nós uma nova consciência, gerando em nós um novo coração, um novo espírito. O Senhor prometeu isso na sua palavra. Os irmãos vão encontrar em Ezequiel, claramente, capítulo 26, quando o próprio Deus diz que nos daria um novo espírito, nos daria um novo coração. É o que no Novo Testamento é chamado de novo nascimento, é chamado de regeneração, não é? Ou seja, todos nós somos profundamente carentes de ter as nossas almas libertas de todo o cativeiro, libertas de todo o pecado, uma alma totalmente transformada, uma alma mudada, para que nós de fato e de verdade possamos manifestar, expressar aquilo que Deus é. Afinal, o homem foi criado por Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança. Se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, é porque Deus quer que o homem o manifeste, que os atributos de Deus, os ricos atributos divinos, sejam manifestados por meio do homem criado, por meio do homem redimido. E essa é a nossa busca, este é o nosso alvo, este é o nosso objetivo. Quantos aqui desejam alcançar essa bênção? Amém? Nós estamos a caminho e nós chegaremos lá. Hoje queremos falar um pouco para os irmãos. O tema proposto é a encarnação do Logos. É o que diz em João capítulo 1, versículo 14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Aí, portanto, a encarnação do Logos, a expressão exata do Pai. Quero que os irmãos abram suas Bíblias inicialmente no Evangelho de João, no capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos aqui do versículo 15 ao versículo 18. O texto diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa mensagem, porque ao se falar sobre consciência crística, ou ao se falar de um coração totalmente ganho pelo Senhor, ganho pela sua palavra, ao se falar então de um novo nascimento, isso implica a visão espiritual que nós temos acerca de Deus. Eu sei que em todo o mundo, em todos os tempos, todos os homens de alguma maneira falaram ou falam acerca de Deus. E mesmo dentro do judaísmo, para se referir especificamente à religião predominante dos hebreus, e também do cristianismo, né? Enquanto a igreja instaurada na história há 2000 anos, o cristianismo também fala sobre Deus, como o judaísmo falava acerca de Deus. Ou seja, todos os homens falam de Deus. Agora a grande questão, e isso é extremamente importante para aqueles que desejam uma experiência verdadeira com Deus, com a sua palavra, é o fato de que quantos podem dizer verdadeiramente quem é Deus, ou quantos podem dizer verdadeiramente como é Deus. Isso porque cada um, a seu modo, no seu tempo, na sua cultura, de acordo com a sua tradição, cada um tem uma visão diferente acerca do divino, acerca de Deus, de como seria Deus. E um fenômeno muito notório é que os homens, na maioria das vezes, por ignorância ou por outros motivos, eles acabam criando a imagem de Deus à semelhança daquilo que Ele tem no seu coração. Ou seja, o Deus que as pessoas creem é a projeção do seu próprio coração, da sua própria maneira de pensar.
Conforme você pensa Deus, assim será o seu Deus, criado e projetado pela sua mente. Mas graças a Deus que nós não ficamos sem o testemunho do verdadeiro Deus. Ou seja, Deus não deixou os homens sem o testemunho de si mesmo. Se nós buscarmos na Escritura, vamos encontrar desde Romanos capítulo 1, versículo 20, quando diz que Deus deu o testemunho acerca de si mesmo por meio das coisas criadas, dizendo que a criação, ela manifesta os atributos de Deus, assim como o seu eterno poder e a própria divindade. Ou seja, o homem não ficou sem testemunho de Deus. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 14, falando para um grupo de pagãos, ele falou assim: olha, Deus não ficou ou não deixou vocês sem o testemunho dele. Como assim? Ele disse: fazendo-vos o bem, dando chuvas a seu tempo e estações frutíferas para o vosso prazer, para o vosso gozo. Então temos primeiramente a criação, mas ainda assim, embora a criação seja uma grande revelação de Deus, Deus um dia, Ele enviou o seu próprio Filho ao mundo. Quando Cristo veio ao mundo, Ele veio com a definida missão, Ele veio claramente cumprir algo. Se vocês leem em João capítulo 17, Jesus claramente falando com o Pai diz: Pai, eu revelei o teu nome aos homens que me deste. Eu revelei aos homens a tua vontade, eu revelei o seu nome aos homens. Ou seja, o Senhor é aquele que veio mostrar ao homem quem é Deus, para que ninguém tivesse nenhuma dúvida concernente ao coração de Deus, à mente de Deus, à vontade de Deus. O próprio Deus se fez carne, se encarnou, e como o homem viveu no meio dos homens, Ele lidou com os homens, Ele resolveu problemas dos homens, Ele viveu como homem no meio de homens, e assim nós podemos então ter um testemunho claro acerca de quem Deus é. Quero que vocês leiam comigo na primeira epístola de João, capítulo 5. Eu quero introduzir essa parte da mensagem lendo com vocês um importante texto que João nos coloca, ou nos concede aqui na sua primeira epístola, capítulo 5 de 1 João, capítulo 5, versículos 20 e 21. Quando nós lemos a Escritura com atenção naquilo que está sendo dito, nos deparamos com verdades tão profundas que às vezes nós nos espantamos, né? Não sei se vocês sabem, mas as epístolas de João foram os últimos livros da Bíblia a serem escritos. Mesmo o Apocalipse foi escrito na questão do tempo antes das epístolas de João. Essas epístolas aqui são os últimos livros. Mesmo quando todos os apóstolos já haviam morrido, João, o último dos apóstolos a morrer, ele escreveu essas epístolas. E portanto, imagine que ao escrever o último livro dos 66, ele diz essas palavras aqui no capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que maravilha, pensem comigo, queridos, que João, ele escreve palavras tão fortes, porque ele diz assim: olha, sabemos que o Filho de Deus é vindo. Essa é a primeira assertiva que ele traz. Ou seja, quando ele escreve isso, ele está dizendo: ora, havia uma promessa de que Deus haveria de enviar ao mundo o descendente da mulher, Ele haveria de enviar o Salvador, Ele haveria de enviar o seu testemunho. Cristo é o testemunho de Deus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, é dito que Cristo é a fiel testemunha, porque Ele veio para dar o testemunho do Pai. Ele veio mostrar o Pai ao mundo. Então João declara dizendo que sabemos que o Filho de Deus é vindo. Ou seja, é uma verdade, é uma assertiva, dizendo que o Jesus de Nazaré, que foi morto, crucificado e ressuscitado, é o Cristo de Deus, é o Filho de Deus que veio
ao mundo. E ele prossegue numa segunda assertiva dizendo: e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Ou seja, Cristo vem ao mundo e dar ao homem o entendimento para conhecermos ou para reconhecermos o verdadeiro. E ele diz: e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora pensem comigo, quando ele diz que ele veio nos dar entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Quando ele diz reconhecermos o verdadeiro, isso implica pelo menos duas coisas. Primeiro, dizendo que o Cristo que veio é o Cristo verdadeiro, porque muitos outros Cristos haviam vindo, muitos outros Messias haviam aparecido. Ele diz: não, nós sabemos que ele já veio e nos deu o entendimento para reconhecermos a Jesus de Nazaré como sendo a encarnação do Logos. Então nós reconhecemos a Cristo e sabemos que Jesus Cristo é o verdadeiro Cristo, que veio ao mundo, que é a verdadeira vida, que é a vida eterna, que é o verdadeiro Deus. Esse é o primeiro ponto. E a segunda implicação é porque quando ele vem ao mundo, os homens têm uma ideia distorcida acerca daquilo que Deus é. Porque até então muitos homens falaram acerca de Deus. Moisés falou acerca de Deus, os profetas falaram por Deus e acerca de Deus. Então há uma longa história de muitos personagens falando acerca de Deus. Entretanto, o que eles podiam falar estava limitado no tempo em que eles viveram, estava limitado de acordo com a aliança na qual eles viviam, que era a aliança da lei, era a aliança da lei do Monte Sinai, que é o ministério da condenação e da morte. Eles podiam falar a partir de um tempo em que toda a revelação de Deus era uma revelação rudimentar, era uma revelação elementar. Então eles não podiam traduzir de maneira adequada o que Deus verdadeiramente era. Olha o que João diz: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Agora fale para mim, ou fale para você mesmo: você quer servir a Deus? Você quer servir a Deus? Que maravilha, eu imagino que vocês queiram, porque se aqui estamos é porque cremos, se aqui estamos é porque desejamos receber mais de Deus, conhecê-lo mais e mais e servi-lo. Agora eu pergunto: você quer servir a Deus, mas você quer servir ao Deus verdadeiro? Ou você quer servir a um Deus que seja uma projeção do judaísmo, ou que seja uma projeção do catolicismo, ou que seja uma projeção do evangelicalismo, que são as igrejas evangélicas? Ou você quer um Deus que é uma projeção do cristianismo histórico? Ou você quer servir o Deus verdadeiro? Está aqui: o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, para reconhecermos o verdadeiro Deus. Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso que ele conclui o versículo 21 dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por quê? Porque qualquer imagem ou qualquer projeção de Deus que não seja o reflexo daquilo que ele verdadeiramente é, torna-se um ídolo. Então há muitos ídolos. Há pessoas que adoram um Deus mau, um Deus cruel, um Deus perverso, um Deus legalista, um Deus que, embora se diga amor, é incapaz muitas vezes de perdoar, é incapaz de salvar, é incapaz de redimir. É um Deus que diria, como nós ouvimos muitas vezes, eu já particularmente ouvia isso na minha infância, em quase todas as mensagens a gente ouvia, que a porta da graça iria se fechar. Quem já ouviu essa expressão? Que a porta da graça vai fechar. Aí você fica imaginando assim: bem, de onde se extraiu essa ideia? Porque fechar a porta da graça, imagine você um Deus gracioso, e esse Deus gracioso fala assim: olha, aqui está a porta, é a porta da graça, é a porta da bondade divina,
é a porta das misericórdias divinas. Ela está aberta para quantos quiserem receber essa graça. Aí fica 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos, 1000 anos, 5000 anos, 10.000 anos, não importa. Aí Deus chega um momento que Ele satura. Só, já dei tempo demais, já esperei demais, agora a minha graça se esgotou. Ou sendo eu um Deus gracioso, me recuso a partir de agora a conceder graça para quem quer que seja. Vou fechar a porta da graça. Ora, se isso fosse verdadeiro, o salmista teria se equivocado quando ele disse que as misericórdias do Senhor duram para sempre. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor duram para todo o sempre. Então a graça de Deus nunca poderia ou pode se esgotar. Na verdade, é o homem que se esgota na sua própria ganância, na sua própria ilusão, e o homem então é que se permite se perder. Mas a graça de Deus está sempre disponível a todo aquele que crer. Portanto, se alguém deseja servir ao Deus verdadeiro, se deseja conhecer o Deus verdadeiro, não tem outro caminho, senão, como diz João na sua primeira epístola, olhar para Jesus. Porque Jesus é o verdadeiro Cristo. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E Ele veio ao mundo então para revelar o Pai a nós. E dentro desse contexto eu queria fazer uma abordagem, fazendo uma comparação, uma relação de oposição a Cristo revelando o Pai nos evangelhos, e a religião judaica em contrapartida fazendo oposição a Cristo. É até de se estranhar, e é bom que nós pensemos sobre isso, porque imagine vocês que os judeus ali em Jerusalém, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os anciãos, os escribas, os saduceus, toda aquela casta religiosa era o povo de Deus de então. Hoje em dia os evangélicos, os cristãos não se veem na terra como povo de Deus? Sim ou não? O cristianismo não fala, não, nós somos o povo de Deus, do Deus verdadeiro. Então naquele tempo, no tempo de Jesus, escribas, fariseus, saduceus, anciãos, sacerdotes, sumos sacerdotes, eles eram a liderança do povo hebreu. E o povo hebreu naquele tempo era, portanto, esse povo que se dizia conhecedor de Deus, era o povo que tinha as promessas, era o povo que tinha a aliança, era o povo que tinha os cultos, era o povo que tinha a esperança do Messias. Imagine só que, vindo o Messias, o que era para acontecer? Não era para ter uma unidade? Não era para eles então receberem o Messias, amarem o Messias e servirem ao Messias? Sim ou não? Mas estranhamente houve um conflito muito grande entre Jesus e o judaísmo. Aqueles que teoricamente deveriam receber o Messias foram os que perseguiram o Messias, foram os que desprezaram o Messias, foram inclusive os que crucificaram o Messias. Aqueles que não amavam o Messias, não desejavam pelo Messias. Alguém pode falar assim, puxa, mas é o povo de Deus. Sim, mas quando o povo de Deus não tem a ideia certa de quem é Deus, gera-se este conflito. E a razão é muito simples. Eu quero abordar apenas um único ponto, voltando para João capítulo 1, onde lemos inicialmente. Um único ponto que eu quero ressaltar nessa noite, capítulo 1, versículo 15. O testemunho de João Batista. Veja na sua Bíblia. Então João testemunhou a respeito dele e exclama: este, referindo-se a Jesus, é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de... Vou repetir. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de
Jesus Cristo. 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse texto, porque este é o ponto que eu quero abordar essa noite. Quando diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés é aquele que trouxe a lei aos homens. É aquele que entregou a lei, os 10 mandamentos e um tanto de outras leis para o povo de Israel. Puxa, maravilha, imagine Moisés descendo do monte com aquelas tábuas da lei, trazendo ainda um livro escrito, um tanto de outras leis, de toda sorte, de toda natureza, desde leis cerimoniais, leis civis, leis de higiene, leis da dieta alimentar, trazendo aquelas leis ao povo. Mas olha, eu estive com Deus no Monte Sinai. Por 40 dias estive com Ele, conversando com Ele, e eu trago agora escrito tudo aquilo que eu recebi para passar para vocês. Puxa, como o povo deve ter se regozijado. Moisés subiu ao monte, e quando desce de lá, desce com um tanto de mandamentos, um tanto de regras e um tanto de estatutos para o povo cumprir. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Só que é dito no 17 que a graça e a verdade, todavia, porém, ela veio por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Moisés trouxe a lei, Cristo trouxe a graça e a verdade. Pastor, como é que eu posso compreender o sentido exato do que está no versículo 17? Essa relação, a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade veio por meio de Cristo. É o 18, ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, Moisés não viu a Deus. E nenhum homem, além de Moisés, nem Isaías, nem Jeremias, alguém dirá: pastor, mas eu já li a Bíblia, e lá no Antigo Testamento diz que Moisés viu, que Isaías viu, que Daniel viu, que vários outros homens viram. Ouça, ninguém jamais viu a Deus. O que houve nas páginas do Antigo Testamento eram epifanias, eram visões, eram êxtases. Era algo que, embora divino, estava tão somente no âmbito de uma visão. Ninguém jamais viu a Deus. E portanto, se ninguém jamais viu a Deus, se você tomar ainda aqui o capítulo 3 de João, versículo 13, quando diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Ou seja, quem esteve com Deus para falar acerca de Deus, para falar com exatidão. O 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. Agora, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Ou seja, esse que revela o Pai, esse que veio ao mundo mostrar quem é o Pai, ele procede do seio do Pai, ele procede do coração do Pai. Ou seja, ele é aquele que tem unidade em essência e substância com o próprio Pai. Então, quando Cristo revela aos homens quem é Deus, se pode falar como Paulo declarou, que Cristo é a expressão exata do Pai. Podemos dizer que Cristo é a expressão canônica do Pai. Ou seja, Cristo, ele é o Pai revelado, sem nada lhe acrescentar que o Pai não tenha, e sem nada subtrair daquilo que o Pai é. Ele é uma expressão exata. Qualquer outro testemunho acerca de Deus que não esteja na justa medida daquilo que é o Cristo encarnado, vivendo entre os homens, certamente não é o testemunho do verdadeiro Deus. Então, se você quer servir a Deus verdadeiramente, precisa olhar para essa matriz canônica do testemunho de Deus, que é o próprio Cristo encarnado e vivendo entre os homens. Para os irmãos então entenderem um pouco dessa revelação de Deus, pelo menos em um aspecto, vamos olhar para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João.
Jesus estava constantemente ali conversando com os líderes da religião judaica. Ou seja, se fôssemos traduzir para uma linguagem atual, diríamos que Jesus estava constantemente conversando com os pastores. Imagine só Jesus conversando com Macedo. Mais ou menos essa é a ideia. O Macedo hoje não é uma grande figura e um grande nome de liderança religiosa no cristianismo, não é? Temos que reconhecer. Ele é um grande nome no sentido de número, né, de liderança que ele exerce e que influencia milhares de pessoas evangélicas. Cristo conversando com Macedo, com Soares. Não tem o Soares também? Com o Chapéu, não tem o Chapéu? Não tem o do Chapéu? Com o Malafaia. Quem mais? O nome que você puxar aí dá certo. Pastor Alexandre não entra nessas grandes categorias. Eu sou apenas um servo. Mas essa casta, né? Então Jesus estava constantemente conversando com os pastores, com os apóstolos, né? Digamos assim, Estevão Hernandes e outros mais. No seu tempo, estou comparando para vocês terem uma ideia do que nós estamos dizendo. Mas quando Jesus conversava com essa casta, no seu tempo, escribas, fariseus, anciãos, sacerdotes, sumos sacerdotes, saduceus, etc., acontece que havia um conflito enorme. Jesus Cristo sempre falando sobre a graça. Jesus pregando e apregoando a graça de Deus. Em contrapartida, vinham os fariseus com a lei de Moisés na mão, a exigir que Jesus fizesse cumprir e aplicasse a lei sobre as pessoas. Não que Jesus fosse um infrator ou um transgressor da lei, não é isso. Mas que os fariseus e escribas, por não discernirem o papel da lei, por não discernirem a função da lei, como acontece na maioria das vezes, os cristãos não entendem a função da Escritura, por exemplo. Eles têm a Escritura como sendo a palavra de Deus, né? Eles têm o livro como sendo a palavra de Deus, e se esquece que a palavra de Deus é uma pessoa. Antes de haver Bíblia já havia a palavra de Deus. Antes de haver a imprensa já havia a palavra de Deus. Antes de existir Gutenberg já havia a palavra de Deus. Antes de haver judaísmo, Moisés, Paulo, Pedro, o que escreveram a Escritura, já tinha a palavra de Deus. Antes de haver mundo já tinha a palavra de Deus. Antes de haver o homem, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo de Deus na eternidade. Basta você ler João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Quando João, na ilha de Patmos, tem a visão do Cristo Jesus vindo na sua segunda vinda, ele diz: e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o seu nome é a palavra de Deus. Então muitos não discernem isso, como os escribas e fariseus, os religiosos do tempo de Cristo, não discerniam a função e o papel da lei. Quando não se discerne, quando você tem um código penal na sua mão, e você não tem o entendimento do que significa aquilo, ou para que Deus havia dado aquilo, aquilo será usado sempre com um senso de justiça caído. Não é sem razão que estava lá uma certa ocasião, Jesus no templo bem cedo, quando chegaram essas lideranças religiosas, trazendo uma mulher pega no flagrante ato de adultério. Queridos, pensa comigo, nós temos que pensar o que está sendo dito. Vocês sabem o que significa uma mulher pega no flagrante ato de adultério? Você tem ideia? Eu vou usar a Vera, porque a Vera é uma pessoa que não vai pensar nada a meu respeito. Fica de pé, diante da igreja, voltada para a igreja. Olha para essa senhora. Aqui todos conhecem a Vera. A Vera, ela é dotada de uma moral muito grande, uma pessoa de muito respeito e de muita honra. Quem conhece a Vera sabe do caráter ilibado que a Vera possui. Agora, imaginem, e aqui nós estamos tratando hipoteticamente, que a Vera
tenha caído em flagrante, tenha sido pega no flagrante ato de adultério. Fica de pé, Jailson. Imagine que tenha sido com o Jailson. Misericórdia, né, irmãos? Isso é nem coisa para se conversar em pregação. Mas eu estou ilustrando. Só que na história de João capítulo 8, o Jailson não estaria em pé aqui. Porque lá levaram a mulher pega no flagrante ato de adultério, mas o adúltero não foi levado. O adúltero, aquele que estava com ela, certamente estava no meio da multidão com uma pedra, porque é dito no texto que eles fizeram isso já num conluio, foi um combinado, não exatamente por causa da Vera, mas eles queriam pegar a Cristo numa contradição. Ou seja, ali foi tudo montado. Ali era um fake news, não porque houve o adultério, né? Mas tudo bem, já isso então se esconde aí que ninguém sabe que é você. Na minha história ninguém sabe, a história de Cristo também ninguém sabe. Aí eu pergunto para vocês, olhem para a Vera agora. Qual é o sentimento que vem ao coração nosso? Se agora fosse uma daquelas reuniões, daqueles tempos ou daqueles ministérios em que quando uma pessoa erra, é colocada diante da igreja e diz assim, olha, a Vera Ricardo, ela adulterou. Qual é o sentimento? O que vem ao seu coração? Primeiro, raiva. Fala a verdade. Raiva. Sim ou não? Raiva. Que vergonhice é essa? Tem vergonha na cara não? A tua idade. Não, é assim que o ser humano Aí já olha ela como uma mulher manchada, maculada, podre, esquisita, pecadora, desgraçada. Não, eu estou sendo bacana, porque as pessoas usam outro nome para isso. Ô Verinha, senta. Muito obrigado, viu, Verinha? Quando levaram a mulher pega no flagrante ato de adultério para Jesus Cristo, a mulher que estava nua, completamente nua, porque os fariseus não eram bondosos para dizer assim, minha senhora, por gentileza, vista as suas roupas, porque queremos levá-la ao apedrejamento. Porém, antes passaremos por um tribunal em que Cristo dará sua palavra acerca do seu destino, e certamente Ele vai mandar te apedrejar, porque é assim que manda na lei de Moisés. Eles não falaram isso. Levaram-na arrastada, tirada do leito, nua, para que o adultério e o flagrante ficasse bem caracterizado. E jogou diante de Cristo. E o conflito está aqui, claramente armado. Imagine. De um lado, a liderança religiosa, os crentes daquele tempo, a igreja daquele tempo, os servos de Deus daquele tempo, dizendo, Jesus, preste atenção, Jesus. Esta mulher foi pega no flagrante ato de adultério. Eis aqui as testemunhas. E Moisés, na sua lei, manda apedrejar. E tu, o que dizes? Olha o conflito. Jesus não veio testemunhar de Moisés. Graças a Deus. Jesus não veio dar continuidade ao ministério de Moisés. Como ele diz em João capítulo 10, ele diz, eu vim para que tenham vida. E como pode haver vida se não houver perdão? Como pode haver perdão se não houver graça? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando questionado sobre aquela mulher, Jesus disse, não, primeiro ele faz um silêncio, e o silêncio às vezes perturba mais que barulho, mais que palavras, dando um momento, uma oportunidade para eles pensarem um pouco, refletirem um pouco, mas eles insistem dizendo, não, está escrito, é o rigor da letra, é o rigor da lei, são as tábuas que foram dadas no Sinai, que diz, não adulterarás. E Jesus então, escrevendo no chão, se levantou e disse assim, olha, quem dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Naquele tempo, na tradição judaica, muitas pessoas foram mortas por apedrejamento.
em cumprimento a essa lei mosaica, inclusive. Não somente em razão do adultério, mas outros pecados também estavam na lei, que deveria ser, a pessoa deveria ser morta por apedrejamento. E então a pessoa que atirava a primeira pedra geralmente era uma testemunha ocular daquele fato, daquela situação. Então certamente tinha uma, duas ou três pessoas ali à frente comandando, né, aquele grupo de pessoas com pedras nas mãos. Jesus disse: as testemunhas, onde estão? Lá estão à frente, né? Muito bem. Quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Em outras palavras, ele falou assim: olha, de acordo com a lei de Moisés, todos vocês estão no mesmo barco. Vera, fica de pé de novo. Essa é a Vera, a suposta adúltera, né? A suposta. Agora, quem é o mais crente aqui dentro? Quem é o mais santo? Por gentileza, me perdoe assim eu te pegar de surpresa, mas é porque não teria uma pessoa melhor do que você, porque ela tem cara de que não peca. Ela não fala. Quando fala, fala baixinho. É um contraste. Olha, cabelo de anjo. Queridos, quando Cristo diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, Ele está dizendo: Vera e Eula estão nivelados. Porque você pode atirar a primeira pedra. Você não tem, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Você está em condições de não ter pecado para atirar a primeira pedra? Não, você. Jesus falou assim: olha, presta atenção, não fica nervoso não, senão você não vai me entender. Jesus falou assim: olha, aquele que não tem pecado. Imagine você lá no meio da multidão com a pedra. A Vera é a pessoa que não vai apedrejar. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você seria capaz de atirar a pedra? Não, porque você tem pecado. Então, embora tenha menos do que ela, em termos quantitativos, mas em termos qualitativos, pecado é sempre pecado. Se ela tem 1000 pecados, você tem um pecado, mas um pecado em qualidade é o mesmo que 1000 pecados. Quando o Tiago fala: se alguém guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, é o caso aqui. A Vera transgride toda a lei, já a Eula guarda toda a lei. Só que a Eula tropeça num ponto. É culpada de todos. Viu, Eula? Então pode se assentar e me desculpe, viu, a situação que eu fiz você passar. Vera, obrigado, desculpe também a situação, viu? De todo modo, quando ele diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra, ele iguala, nivela a todos os homens, demonstrando que todos os homens, independentemente do tipo de pecado, todos estão debaixo do pecado, e ninguém, portanto, estaria livre da condenação da lei. Em seguida, os fariseus ouviram, foram saindo um por um, envergonhados, diz a Escritura, arguidos na própria consciência, porque eles também eram pecadores, tanto quanto. Ali tinha adúlteros que não foram flagrados. Não tem? Porque a coitada deu azar que foi flagrada. Ali havia outros que não tinham sido flagrados, mas eram adúlteros. Ali tinha outro que não tinha sido pego no flagrante ato de adultério, mas como ali era um conluio, aquele que foi com ela lá, com a adúltera lá, adulterar, certamente ficou do lado de fora, uns 3 ou 4, vigiando a casa para dar tudo certo. E eles olhavam pela fechadura da porta, pelas brechas da janela, e também sentiam o prazer do pecado. De todo modo, todos nivelados pela lei. A lei nivela todos os homens numa única condição, porque todos pecaram e todos carecem da graça ou da glória divina. Em seguida, Jesus
Os homens se retiraram, ficaram somente Jesus e a mulher. Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou aqui para te condenar? Ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus disse: eu também não te condeno. Ou seja, agora é a palavra da graça. Cristo não veio ao mundo para condenar o homem. Cristo veio ao mundo para salvar o homem, para perdoar o homem, para curar o homem, para libertar o homem. A graça não significa absolutamente que Deus é condizente com o pecado. Não é que agora vão dizer: ah, agora o Alexandre está pregando uma mensagem da graça, você agora pode ter até adúltera na igreja agora. Não vão dizer isso ou não vão dizer? Vão dizer ou não vão dizer? Ah, agora diz que pode ter adúltera agora, que não dá nada. Que o povo fala assim, né? A graça não implica que Jesus é condizente com o pecado, que Jesus permite o pecado, que Ele não faz questão que a pessoa abandone ou não o seu pecado. Não, a graça, muito mais do que qualquer coisa, ela estende a mão para perdoar e estende a outra mão para curar. A graça não somente é perdoadora, mas ela é transformadora, ela traz cura juntamente com o perdão. Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Quando esse amor dessa graça é manifestado no coração, tal pessoa é tocada por este amor, e este amor liberta a pessoa de todo engano, de toda mentira, de todo pecado. Então nós vemos claramente pelo exemplo que demos, que os religiosos da época, os fariseus e escribas, eles eram homens legalistas, homens da lei, eles eram homens da letra, eles eram homens do sinédrio, homens que estavam ali para julgar e condenar as pessoas, numa relação de oposição a Cristo, que veio revelar o Pai. Então Cristo veio trazer exatamente essa ideia. Mas alguém vai perguntar assim: pastor, mas Deus deu a lei. Deus deu a lei, ou Deus não deu a lei? Deu a lei. Então você tem que ler um pouquinho mais o livro de Romanos, e o livro dos Gálatas, e o livro de Hebreus, em que os escritores bíblicos do Novo Testamento explicam a função e a finalidade da lei. Basta você pegar apenas o capítulo 7 e 8 de Romanos. Se você ler com atenção, lê em oração, obedecendo as vírgulas, os pontos, os sinais de interrogação, de exclamação, observando o que Paulo está dizendo, você logo terá uma clareza acerca da razão por que Deus deu a lei. Paulo vai dizendo assim: olha, antes de vir a lei, eu vivia, mas sobrevindo a lei me matou e eu morri. Ele está dizendo que havia um tempo em que não havia a lei, mas a lei um tempo chegou, e quando ela chegou, ela trouxe consigo a condenação para todos os homens. E Paulo então dizendo, nesse sentido, ele diz assim: então eu me propus a cumprir a lei, eu me propus a guardar a lei, eu me propus a obedecer a lei. Entretanto, toda vez que eu queria realizar o bem que a lei diz, eu via nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei do meu entendimento, me fazia prisioneiro do pecado e da morte que está nos meus membros. Ou seja, ele viu que, a despeito de toda a vontade que ele tinha de cumprir a lei, a vida era um ciclo vicioso de altos e baixos, uma tentativa constante de cumprir a lei, mas sem nenhum resultado, não é? Eu me recordo, não sei quantos de vocês já sabem, mas eu fui adventista do sétimo dia por 7 anos, né? Cheguei a ser inclusive ancião de igreja, e eu saí de lá quando estava para ir para o seminário. O meu objetivo era ir estudar para ser um pastor adventista. Então estava assim já decidido no meu coração qual seria o meu caminho, quando o Senhor não permitiu que eu seguisse por aquela estrada, por aquele caminho. Mas eu me lembro como se fosse hoje, quando alguém perguntava assim: vem cá, mas você guarda toda a lei? Eu respondia: guardo.
Guardo. Eu não mato, eu não roubo, eu não como carne de porco, eu não trabalho no sábado. Eu guardo. Mas aí a pessoa ia espremendo um lado. Então você não peca? Não, aí eu pecar eu peco, né? Mas aquele que peca não transgride a lei? Porque pecado é transgressão da lei. Então agora eu não posso dizer que eu sou cumpridor da lei. Ou então eu sou o cumpridor e tenho que sustentar que eu não peco. Seria uma arrogância, né? Uma coisa terrível. Então ficava naquele dilema. Aí vinha um argumento: não, mas o que falta, Deus completa. Ou seja, o que seria a graça? A graça é só um complemento. O homem cumpre a lei, faltou um pedacinho, aí Deus completa. A graça seria, né, ali você quer comprar uma casa, né? Aí a casa custa 20 mil, você está lá com 19.850. A pessoa, não, é 20 mil, falta 150. Aí vem alguém e fala, não, eu vou completar para você. Seria a graça. A graça seria esse complemento. Enquanto que a graça, na verdade, ela é tudo para o homem. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então tem essa ideia de que o que faltar Deus completa. Mas a graça não é isso. A graça é Deus dado ao homem para a sua salvação. Então Paulo vai dizendo que as muitas tentativas do homem em cumprir a lei resultava sempre em derrota. Resultava sempre como eu posso colocar? Uma pessoa fracassa numa frustração. De modo que no finalzinho do capítulo 7, versículo 24, o apóstolo coloca assim uma expressão: miserável homem que sou. Quando o homem chega a essa conclusão, miserável homem que sou, porque ele tentou, não conseguiu, ele tentava, quase conseguia, mas não conseguia. Aí quando ele disse, eu sou um miserável, ele reconheceu que não dá conta, reconheceu que não pode. Neste momento, quando ele diz miserável homem que sou, a lei cumpre o seu papel. Qual o papel da lei? Falar para o homem, você é um réu, você é um condenado. Mas por quê? Porque você não dá conta. Quando o homem conclui que ele não dá conta, a lei cumpre o seu papel. Querem verificar isso na Escritura? Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 20. 5:20 de Romanos. Sobreveio a lei. Está na sua Bíblia isso? Sobreveio a lei. Para quê? Sobreveio a lei para quê? Para avultar a ofensa. O que é avultar? Avultar. Não é tornar evidente? Sobreveio a lei não é para salvar o homem, é para mostrar ao homem o seu pecado, para avultar a ofensa, para tornar a ofensa clara, vista, percebível, notória. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Cristo veio revelar esse Deus gracioso, esse Deus que veio dar vida para o homem, que veio mudar o homem. Alguém pode argumentar, então nesse sentido, se é assim mesmo, então eu posso matar, posso roubar, eu posso... Não, você não pode nada, porque tudo isso é pecado. E a lei já disse para você que é pecado. E a lei já disse para você que se você transgredir um só mandamento, você é culpado de todos. Paulo vai colocar em Gálatas capítulo 3, o versículo 10, maldito todo aquele que é das obras da lei, porque está escrito, maldito aquele que não permanece em todas as coisas do livro da lei para praticá-las. Ou seja, aquele que não consegue, que não dá conta da totalidade, ele está debaixo de uma maldição da lei. Porque a lei, ela condena, ela aponta o pecado. A lei não fala assim, olha, você pecou, está aqui no código tal, no mandamento tal, mas eu, porque sou graciosa, eu vou te perdoar. A lei não diz isso. Os irmãos sabem como é que era chamado o ministério de Moisés? Segundo aos Coríntios capítulo 3,
versículo 7, 8 e 9, é chamado o ministério da condenação e da morte. Pastor, mas e aí? A graça nos permite então praticar o que quisermos praticar? Não, a graça, ela é libertadora, ela é transformadora, ela cura. Por isso que o ministério de Cristo estava todo permeado de ações de Cristo, salvando toda sorte de homens. Infelizmente, a maioria dos leitores da Bíblia, quando leem os evangelhos, eles ficam ali admirados quando Cristo curou aquela mulher hemorrágica, quando Cristo curou o cego Bartimeu, quando Jesus libertou o gadareno, quando ele ressuscitou a Lázaro. Aí eles ficam sempre na expectativa de que algum dia vai chegar algum cego de algum lugar e Jesus vai ter que curar aquele cego. E eu sei que Jesus cura olhos físicos, verdade. Glória a Deus por isso. Se houver algum cego de olhos físicos e o Senhor curar, glória a Deus, que maravilha. Ocorre que o próprio João vai explicar que os milagres de Cristo são sinais. João nem mesmo chama os milagres de milagres. Em todo o seu livro ele chama os milagres de sinais. O sinal é algo é realizado de modo concreto, mas se é sinal, então ele representa algo. Ele sinaliza uma realidade espiritual. Quando Cristo chegou no mundo que havia toda sorte de enfermos, todos aqueles enfermos físicos, na Escritura eles estão aqui para representar várias doenças da alma de toda a humanidade. De certo modo, todos são como uma mulher hemorrágica, todos são como o cego de nascença, todos são como Lázaro que estava morto e sepultado. Cristo veio então para trazer vida ao homem, para curar o homem, e essa cura implica em libertação, implica em salvação. Imagina só aquela mulher, há 12 anos, sofria de uma hemorragia. 12 anos, não são 12 dias. Diz o texto que ela já havia gastado todo o seu dinheiro com médicos, não tinha mais recurso. Olha como o texto ele é bem construído. Uma mulher hemorrágica, ela estava num processo contínuo de morte. O sangue na Escritura representa vida, e aquela vida estava se esvaindo, estava indo embora pouco a pouco. Ela estava cada dia mais fraca, cada dia mais debilitada, e ela investiu todos os recursos da sua vida para estancar aquele sangue, para resolver o problema daquela morte iminente. Mas nenhum homem, nenhum médico, nenhuma ciência conseguiu resolver o problema dela. Os seus recursos eram insuficientes, o conhecimento humano era insuficiente, a própria vontade dela sozinha era insuficiente. Você já se sentiu alguma vez insuficiente? Sabe onde é que a graça opera? A graça só opera num coração que se vê e se entende insuficiente. Porque o contrário da insuficiência é o orgulho de achar que é bom, de se achar capaz, de se achar poderoso, de se achar santo. Quantas vezes os homens, os crentes, os evangélicos, ou todos nós pensamos na nossa moral, ou temos uma certa sensação de que somos salvos, porque somos bons. Tanto é que nós não falamos assim, eu sou bom, mas essa minha presunção, ela se manifesta quando eu aponto o dedo para o outro que não é tão bom quanto eu. Porque aquele que fala do outro, ele fala a partir de um fundamento, de uma base, de um palanque de justiça. Porque se ele estivesse no mesmo lugar, nos termos práticos, não falaria. Então quando a gente fala, Vera, você nunca me enganou. Quem já usou essa expressão? Fulano nunca me enganou. Quando a gente fala isso, a gente fala de cima de uma plataforma de justiça. Ou seja, eu estou falando do outro porque eu não me vejo na mesma condição. Então quando a insuficiência opera, o seu coração
está pronto para receber a graça de Deus. A graça de Deus é gratuita e disponível a todos os homens, mas tem uma condição. A graça tem condição? Não, não é a graça. É que para a graça operar, o seu coração precisa falar assim: eu não dou conta, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Enquanto não tiver um grito dentro de você, dizendo: quem me livrará? Não tem como a graça operar. Aquela mulher do fluxo de sangue representa todos aqueles que na sua história de vida, na sua história de pecado, na sua trajetória de pecado, está perdendo vida, está morrendo. Mas tão logo o pecador nessa condição, ele chega a uma conclusão: meu dinheiro não foi suficiente, o conhecimento humano não foi suficiente, mas Jesus é suficiente. Nem é preciso falar com Ele, jejuar tantos dias, fazer longas orações, se tão somente eu lhe tocar as vestes. Olha como ela via a suficiência de Cristo. Então você pode semelhantemente sair dessa condição de morte. A condição de morte, a sensação de morte, é a fraqueza espiritual. Quando você fala assim: eu já não consigo mais fazer nada, não consigo caminhar, não consigo ter comunhão. O pior é quando nós concluímos que nós nem mesmo precisamos disso. Porque uma coisa é a Vera falar assim: pastor, eu estou fraca, eu estou sem força. Eu diria: mas não é a mulher hemorrágica? Não é a experiência de enfraquecimento porque vai perdendo vida? Outra coisa é a Vera falar assim: não, pastor, eu não preciso não. Por que eu iria precisar de comunhão, de oração, da palavra? Por qual motivo? Me recordo que um dia desse meu irmão me falou que convidou a sua mãe para vir à reunião, né? Mãezinha, vamos para a reunião. Meu filho, eu já sei tudo que o pastor Alexandre vai falar. Vixe, já ouvi o Alexandre tantas vezes, tantas, que eu sou capaz de adivinhar qual é a pregação de hoje. Em outras palavras, para quê? Eu não preciso, não necessidade. Isso é ruim. Isso aí, no caso, talvez seja Lázaro, né? Não é a mulher hemorrágica que estava morrendo, é Lázaro que está sepultado. E uma pedra foi colocada, está morto, porque não sente mais, não vê mais, não escuta mais. Pastor, o que eu faço? Eu sou Lázaro mesmo. Até para Lázaro, a graça dá um jeito. A graça, até para quem está morto, sepultado, cheirando mal, 4 dias, sepultado, putrefado, todo com o corpo desculpe-me, vamos devagar. O corpo putrefado, cheio de prurido. Como é que é? Gusanos saindo dos ouvidos, do nariz. A barriga vai inchando, vai ficando lisa, bem lisinha. Primeiro uma cor esverdeada, depois vai ficando amarelada, pálida, com algumas manchas, nuances roxas, até que não aguenta mais história. Quando vai, e aí você vê que está cheio de gusanos dentro. Jesus, mas já cheira mal. Lázaro cheira mal. Já são 4 dias, já está em estado de decomposição o corpo. Jesus disse: mas eu sou a ressurreição e a vida. Tem esperança para você, tem esperança para mim, tem esperança para nós. Lázaro, vem para fora.
E Lázaro se levanta, abre os olhos, mas ainda está todo atado, vivo, mas atado. E o Senhor diz: tirai dele as ataduras. Esse é um processo do homem, tirai dele. Ou seja, é um trabalho de desatar para que a pessoa nascida de Deus seja completamente livre para viver a vida que o Senhor quer para ela. Bem, todos os efeitos, os evangelhos estão cheios de casos em que Cristo veio para demonstrar e revelar esta graça maravilhosa de salvação para o homem. Receba a graça de Deus. Basta que você invoque o nome de Jesus e que você reconheça a necessidade profunda de mudanças. Talvez como o cego de Jericó ou o cego Bartimeu, você esteja à beira do caminho. Um dia você caminhou, mas por algum motivo você perdeu a visão, e porque perdeu a visão você não pôde mais caminhar e ficou à beira do caminho. Vem Jesus e pergunta: o que queres que eu te faça? Você responde: que eu veja. O Senhor fala assim: então veja e você verá. Ou talvez seja até mesmo como aquele gadareno, possesso de tantas perturbações na mente, no coração, na família, no casamento. Onde o Senhor entra, Ele ilumina, Ele liberta das cadeias, dos cemitérios, e a pessoa então, ela é restaurada, a sua mente é restaurada, o coração restaurado pela graça de Deus. Amém? Jesus Cristo veio revelar esse Deus maravilhoso, cuja graça não somente é perdoadora, mas também é transformadora para a glória de Deus. Que maravilha!